O sangue subiu à minha cabeça quando ouvi aquelas palavras saindo da boca da minha própria filha. Vou trazer minha verdadeira mãe para morar aqui. Verdadeira mãe? Depois de tudo o que sacrifiquei por ela? Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou para sempre. Olá para todos que estão assistindo ao canal Vovó Lembrou. Sou Berenice Monteiro, tenho 67 anos e hoje vou compartilhar com vocês a história mais dolorosa e, ao mesmo tempo, libertadora da minha vida. Uma história sobre traição, família e como descobri, tardiamente, que algumas vezes precisamos destruir tudo para reconstruir algo mais genuíno. Cresci em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, filha de uma lavadeira e um marceneiro talentoso, que me ensinou desde cedo o valor da madeira nobre e das mãos calejadas. Enquanto outras meninas brincavam com bonecas, eu já sabia lixar, envernizar e reconhecer diferentes tipos de madeira pelo cheiro. Meu pai sempre dizia: Berenice, nesse mundo quem tem arte nas mãos nunca passa fome. Casei-me jovem, aos 19 anos, com um homem que prometeu me dar o mundo, mas o que ele realmente me deu foi uma filha, e muitas noites em claro, preocupada com as contas que se acumulavam. Isabela nasceu em uma noite chuvosa de março, pequena, delicada, com os olhos mais espertos que já vi em um bebê. No momento em que a coloquei nos braços, jurei que ela jamais conheceria as dificuldades que enfrentei. Meu marido nos abandonou quando ela tinha apenas 5 anos, sumiu sem deixar rastro. Ficamos sozinhas, eu e minha pequena. Foi nessa época que decidi transformar a pequena marcenaria que herdei do meu pai em algo maior. Trabalhava 16 horas por dia. Enquanto Isabela dormia, eu desenhava modelos de móveis, calculava custos, planejava expansões. Durante o dia, negociava com fornecedores enquanto amamentava minha filha. Nos finais de semana, visitava obras carregando Isabela nas costas. Ela cresceu entre serragem e verniz, entre projetos e sonhos. O primeiro grande contrato veio quando ela tinha 7 anos. Mobiliar um condomínio inteiro na Barra da Tijuca. Lembro-me de chorar escondida no banheiro, não de tristeza, mas de alívio. Finalmente poderia matricular minha filha na escola particular que ela tanto queria, comprar os vestidos que ela via nas vitrines, proporcionar viagens de férias que eu jamais tive na infância. Os anos passaram. A Monteiro Móveis de Luxo cresceu além do que eu poderia sonhar. Abrimos showrooms em shopping centers, expandimos para outros estados. Isabela teve acesso às melhores escolas, faculdades, viagens internacionais. Tudo que eu não tive, garantia a ela. Quando penso no quanto me sacrifiquei, houve noites em que mal dormia, preocupada com prazos de entrega. Houve festas de aniversário dela que perdi porque estava fechando contratos importantes. Houve natais que passamos no telefone porque eu estava em outra cidade finalizando a decoração de algum hotel de luxo. Mas fiz tudo por ela, por nós, para que nunca mais precisássemos contar moedas para comprar pão, como eu fiz tantas vezes na minha juventude. Quando Isabela completou 30 anos, conheceu Felipe, um arquiteto talentoso, mas sem o brilho nos olhos que eu esperava ver em alguém apaixonado. Desde o início, senti que havia algo errado. Talvez fosse meu instinto materno, talvez fosse minha experiência em ler pessoas após décadas negociando no mundo dos negócios. Mas engoli minhas suspeitas porque, pela primeira vez em anos, Isabela parecia precisar da minha aprovação. O casamento aconteceu em uma cerimônia extravagante na Marina da Glória, com vista para o Pão de Açúcar. Paguei cada centavo, claro. Foi nesse dia que conheci Carmen, a mãe de Felipe. Uma mulher com sorriso fácil, mas olhos calculistas. Ela me abraçou como se fôssemos velhas amigas, mas senti suas unhas cravando levemente nas minhas costas. Um detalhe pequeno que muitos não notariam, mas que para mim foi como um aviso. Finalmente nossas famílias estão unidas, Berenice. Você não sabe o quanto esperei por esse momento. Ela sussurrou no meu ouvido durante a festa. Na época, achei que era apenas emoção maternal. Como eu estava enganada. Nos 2 anos seguintes ao casamento, Isabela foi se afastando. As visitas dominicais tornaram-se mensais, depois esporádicas. Os telefonemas, cada vez mais curtos. Quando perguntava sobre sua vida,
Recebia respostas evasivas. Estou ocupada, mãe. Nem todo mundo tem seu tempo livre. Tempo livre? Eu que ainda comandava pessoalmente todas as operações da empresa aos 65 anos? Mas engoli o insulto, como engoli tantos outros ao longo da vida. Foi então que decidi comprar uma casa nova. Uma mansão no condomínio Joatinga, com vista para o mar. 6 suítes, piscina, jardim projetado por um paisagista famoso. Pensei, talvez assim Isabela se aproxime novamente. Talvez assim possamos recuperar o que perdemos. Talvez, se eu tivesse uma casa mais bonita, mais espaçosa, minha filha voltasse a me visitar com frequência. Talvez até me desse netos, para preencher os cômodos vazios daquela casa enorme. No dia em que recebi as chaves, liguei imediatamente para Isabela. Para minha surpresa, ela atendeu no primeiro toque e se mostrou entusiasmada em conhecer a casa nova. Marcamos para o domingo seguinte. Passei a semana inteira preparando tudo. Contratei um chefe para preparar seu prato favorito. Arrumei o quarto de hóspedes com lençóis de linho egípcio. Enchi a casa de arranjos com suas flores preferidas. Quando a campainha tocou naquele domingo, meu coração acelerou como o de uma adolescente. Corri para a porta, ajeitando meu cabelo grisalho no caminho. Abri com o sorriso mais sincero que consegui oferecer, mas ele congelou quando vi que Isabela não estava sozinha. Ao seu lado, sorrindo como quem acabou de ganhar na loteria, estava Carmen. Mãe, trouxe a Carmen para conhecer sua casa nova. Espero que não se importe. Engoli seco, mas mantive a compostura. Claro que não, querida. Entrem, por favor. Passamos a tarde inteira com Carmen avaliando cada detalhe da minha casa, cada móvel, cada objeto de decoração. Esse sofá é italiano? Parece mais uma réplica chinesa, ela comentou em determinado momento. Esses quadros são originais? Parecem impressões, disse em outro. Cada palavra era como uma pequena agulha perfurando minha pele. Isabela, por sua vez, parecia encantada com a casa. Tirava fotos de cada cômodo, planejava em voz alta onde colocaria suas coisas. Foi quando chegamos à varanda principal, com vista para o mar, que tudo desmoronou. Nossa, mãe, essa vista é incrível. Gostei demais daqui, ela disse, olhando não para mim, mas para Carmen. E então, virando-se para mim com um sorriso que não alcançava seus olhos, completou: Vou trazer minha verdadeira mãe e meu esposo para morar aqui com você. Verdadeira mãe. 2 palavras que rasgaram meu coração como um punhal afiado. Verdadeira mãe. Depois de todas as noites em claro, depois de todos os sacrifícios, depois de uma vida inteira dedicada a ela, eu era o quê? A mãe falsa? A impostora? Vi o sorriso triunfante de Carmen pelo canto do olho. Ela sabia exatamente o que Isabela tinha acabado de fazer. Ela sabia e estava saboreando cada segundo da minha dor. Mantive o sorriso congelado no rosto, enquanto algo dentro de mim se quebrava irreparavelmente. Vou buscar mais champanhe, disse, com uma voz que não parecia minha. Caminhei calmamente até a cozinha, fechei a porta e apoiei-me na pia, tentando respirar. Olhei pela janela, o mar azul ao longe e tomei uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Naquele momento, a Berenice Boazinha, a mãe que sempre cedeu, sempre compreendeu, sempre perdoou, morreu. Em seu lugar nasceu uma mulher que não permitiria mais ser traída, ser usada, ser descartada. Uma mulher que estava prestes a mostrar para sua filha ingrata e para aquela víbora da Carmen exatamente do que era capaz. Voltei para a varanda com 3 taças de champanhe e um sorriso renovado. Então vocês querem morar aqui? Que maravilha, disse, erguendo minha taça em um brinde. Acho que isso merece uma celebração. Elas não faziam ideia do que eu estava realmente celebrando. O início da minha vingança. Aquela noite, depois que Isabela e Carmen foram embora, sentei-me sozinha na varanda da minha nova mansão, olhando para o mar do Rio de Janeiro. As luzes da cidade refletiam na água escura como estrelas caídas. Bebi o resto do champanhe diretamente da garrafa. Um gesto que minha mãe teria considerado vulgar, mas que naquele momento parecia a única coisa sensata a fazer. Deixei as lágrimas escorrerem livremente pelo meu rosto. Seria a última vez que choraria por Isabela.
Para entenderem como chegamos a esse ponto, preciso voltar um pouco no tempo. Isabela sempre foi uma menina mimada. Culpa minha, reconheço. Crescendo sozinha com ela, compensava minha ausência nos momentos de trabalho com presentes caros e poucas regras. Enquanto eu passava noites desenhando novos modelos de móveis, fechando contratos e administrando uma equipe que crescia a cada ano, ela vivia em um mundo de privilégios que eu nunca conheci na sua idade. Desde pequena, Isabela demonstrava pouco interesse pelo nosso negócio de móveis. Lembro-me de levá-la à fábrica quando tinha 10 anos. Enquanto eu via a magia nas toras de madeira se transformando em mesas e cadeiras elegantes, ela reclamava do cheiro de serragem que impregnava seu vestido importado. "Por que não podemos ter um negócio limpo, como joias ou perfumes?" ela perguntou certa vez. Como explicar para uma criança que foram justamente aquelas mãos sujas de serragem e verniz que proporcionaram seu vestido importado? Na adolescência, nossas diferenças se aprofundaram. Isabela frequentava as melhores escolas do Rio, cercada por filhos de empresários e políticos. Voltava para casa falando de iates, viagens internacionais e festas exclusivas. Eu, criada na simplicidade de Madureira, às vezes não reconhecia minha própria filha. "Mãe, você precisa mudar esse sotaque da Zona Norte", ela me disse uma vez, aos 15 anos, depois que busquei-a na escola e conversei com algumas mães. É constrangedor. Foi como levar um tapa, mas engoli a mágoa. "Um dia você vai entender de onde viemos e terá orgulho disso", respondi. Ela revirou os olhos, típico gesto adolescente, e voltou sua atenção para o celular de última geração que eu havia comprado na semana anterior. Quando completou 21 anos, Isabela decidiu estudar marketing na Europa. Londres, Paris, Milão. Não importava, desde que fosse longe do Brasil e, principalmente, longe de mim e do cheiro de verniz, que, segundo ela, me acompanhava para todo lugar. Paguei sua faculdade, cara, seu apartamento luxuoso, suas viagens de férias para destinos exóticos. Cada extrato do cartão de crédito era um lembrete de como nos distanciávamos cada vez mais. Mesmo assim, eu mantinha a esperança. "Quando amadurecer, vai valorizar suas raízes", dizia para mim mesma. "Quando enfrentar dificuldades reais, vai entender os sacrifícios que fiz." Isabela voltou ao Brasil aos 28 anos, com um diploma caro e nenhuma experiência de trabalho real. Naturalmente, ofereci-lhe um cargo na empresa, diretora de marketing internacional, um departamento que criei especialmente para ela. Nos primeiros meses, ela parecia entusiasmada, trazia ideias de campanhas publicitárias e sugestões para modernizar nossa imagem. Pela primeira vez, senti que talvez pudéssemos nos aproximar através do trabalho. Que ingenuidade a minha! Logo descobri que Isabela passava mais tempo nas redes sociais do que realmente trabalhando. Seu escritório tornou-se um cenário para fotos de mulher empreendedora, enquanto as campanhas que propunha eram, na verdade, copiadas de marcas europeias que ela admirava. Quando tentei orientá-la gentilmente, recebi como resposta: "Você está presa ao passado, mãe. Ninguém mais quer esses móveis antiquados que você desenha." Foi nessa época que Isabela conheceu Felipe. Ele apareceu em um evento de arquitetura, onde a Monteiro Móveis estava expondo uma nova linha de peças contemporâneas. Ironicamente, todas desenhadas por mim, a antiquada. Felipe era bonito, educado e tinha um talento natural para design de interiores. Trabalhava em um escritório renomado de arquitetura, onde criava projetos inovadores que combinavam elegância clássica com funcionalidade moderna. Exatamente o que eu sempre busquei para meus móveis. Observei de longe o primeiro encontro deles. Vi como os olhos de Isabela brilhavam enquanto ele explicava seu processo criativo, como ela ria de suas piadas e tocava seu braço discretamente. Fiquei feliz. Depois de tantos namorados superficiais, talvez ela finalmente tivesse encontrado alguém com substância. Felipe começou a frequentar nossa casa. Era educado comigo, elogiava meu trabalho e, o mais importante, parecia realmente gostar de Isabela. Claro, notei algumas peculiaridades. Ele raramente falava sobre sua família. Parecia desconfortável quando perguntávamos sobre sua infância.
e tinha um jeito quase submisso de verificar o celular constantemente, como se temesse perder alguma mensagem importante. É só ansiedade por causa do trabalho, Isabela explicava. O chefe dele é muito exigente. Acreditei, porque queria acreditar. Queria que minha filha fosse feliz. 3 meses depois, Felipe a pediu em casamento com um anel deslumbrante que, mais tarde descobri, custava mais do que seu salário anual. Quando questionei Isabela sobre isso discretamente, ela deu de ombros. A família dele tem dinheiro antigo, mãe. Nem todos precisam exibir de onde vem como você. Outro tapa, outra dor engolida. Os preparativos para o casamento revelaram a primeira aparição de Carmen em nossas vidas. Ela surgiu de repente, como uma tempestade inesperada em dia de céu claro. Alta, elegante, com cabelos perfeitamente tingidos e um sorriso que nunca alcançava seus olhos. Desde o primeiro momento, senti algo estranho nela. A forma como olhava para minha casa, para meus pertences, para minha empresa, não era admiração, era avaliação, como um predador estudando sua presa. Então você é a famosa Berenice Monteiro, ela disse em nosso primeiro encontro, segurando minhas mãos entre as suas por tempo demais. Felipe fala muito de você. Uma mulher que construiu um império do nada. Fascinante. Havia algo em sua voz, uma nota falsa, como uma tecla desafinada em um piano bem afinado. Mas, novamente, ignorei meus instintos. O casamento de minha única filha não era momento para criar conflitos desnecessários. Durante os preparativos, notei como Carmen gradualmente assumia o controle. Sutilmente, descartava minhas sugestões. Oh, Berenice, isso é tão tradicional. Vamos tentar algo mais moderno, não é, Isabela? E minha filha, inexplicavelmente, concordava com tudo. Via Isabela mudando diante dos meus olhos, adotando as maneiras, as preferências e até o sotaque afetado de Carmen. Uma noite, encontrei as duas sussurrando na cozinha. Quando me aproximei, pararam abruptamente. Assuntos de noiva, mãe, explicou Isabela, trocando olhares cúmplices com Carmen. Naquele momento, senti-me uma estranha em minha própria casa. O casamento em si foi um espetáculo de ostentação que eu paguei integralmente. Carmen fez questão de convidar a alta sociedade carioca, pessoas que eu mal conhecia, mas que ela parecia conhecer intimamente. Durante a recepção, ouvi fragmentos de conversas, pessoas perguntando quem era a nova rica que pagava por tudo aquilo. Depois da lua de mel, Isabela e Felipe se estabeleceram em um apartamento no Leblon. Presente meu, claro. Foi quando o afastamento se tornou mais evidente. Os almoços de domingo, tradição que mantivemos mesmo nos momentos mais difíceis da empresa, tornaram-se cada vez mais raros. Quando aconteciam, Carmen invariavelmente estava presente, dominando a conversa com histórias sobre viagens internacionais e amigos influentes. Comecei a ouvir Isabela usando expressões estranhas. Como minha mãe sempre diz, e então seguia algum conselho que eu certamente nunca havia dado. Percebi, com um aperto no coração, que o minha mãe, nas frases dela, não se referia mais a mim. No aniversário de 1 ano de casamento, organizei um jantar íntimo em minha casa. Preparei pessoalmente o prato favorito de Isabela, bobó de camarão, receita que aprendi com minha avó. Quando eles chegaram, 2 horas atrasados, Isabela mal tocou na comida. Desculpe, mãe, mas Carmen me ensinou que frutos do mar à noite são péssimos para a digestão. Ela explicou, enquanto beliscava apenas a salada. Naquela mesma noite, ouvi Isabela ao telefone no jardim. Sim, Carmen, estamos aqui. Não se preocupe. Vamos embora logo. Sim, eu sei. É cansativo. Também sinto sua falta. Foi a primeira vez que chorei por causa dela desde que era uma menina pequena. Chorei silenciosamente no meu quarto, sentindo que havia perdido minha filha para uma estranha. As coisas pioraram quando Felipe perdeu o emprego no escritório de arquitetura. Incompatibilidade criativa, foi a explicação oficial. Mais tarde, descobri que seus chefes estavam cansados de vê-lo submisso às interferências constantes de Carmen nos projetos. Ofereci a Felipe um cargo na empresa, diretor de design, trabalhando diretamente comigo no desenvolvimento de novas linhas. Era uma oportunidade de ouro, considerando sua situação.
Para minha surpresa, ele recusou. Agradeço, Berenice, mas Carmen acha que seria melhor eu abrir meu próprio escritório. Ele explicou, sem olhar diretamente nos meus olhos. E com que dinheiro você pretende fazer isso? Perguntei, genuinamente curiosa. Bem, esperávamos que talvez você... Como um investimento familiar. Entendi tudo naquele momento. O plano nunca foi que Felipe trabalhasse. O plano era que eu financiasse seu escritório independente, que provavelmente seria controlado nos bastidores por Carmen. Mesmo assim, cedi. Investi uma quantia considerável no novo escritório de Felipe, montado em uma área nobre do Rio. Em menos de 6 meses, o dinheiro havia evaporado em móveis de escritório caros, equipamentos de última geração e viagens de pesquisa para a Europa. Nenhum cliente concreto, nenhum projeto realizado. Foi por volta dessa época que decidi comprar a mansão no Joatinga. Estava cansada da minha casa antiga, cheia de memórias de uma família que já não existia. Queria um novo começo, um lugar onde talvez pudesse reconectar com minha filha, longe da influência de Carmen. A mansão era deslumbrante. 6 suítes, todas com vista para o mar, piscina infinita, jardins exuberantes. Comprei à vista, sem financiamento, algo que pouquíssimas pessoas no Rio poderiam fazer. Senti um orgulho genuíno. A filha da lavadeira e do marceneiro de Madureira agora era proprietária de uma das casas mais bonitas da Zona Sul. Chamei Isabela para conhecer a casa nova, esperando reavivá-la seu amor pela mãe que tanto se sacrificou por ela. Para minha surpresa, ela aceitou prontamente, o que deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Isabela nunca demonstrava entusiasmo por nada relacionado a mim nos últimos tempos. E então, veio aquela visita fatídica. Isabela chegando com Carmen. O tour pela casa, com Carmen criticando sutilmente cada escolha de decoração. O momento na varanda, com vista para o mar, quando Isabela soltou aquelas palavras que mudaram tudo. Vou trazer minha verdadeira mãe e meu esposo para morar aqui com você. Verdadeira mãe. Como se eu fosse o quê? A mãe falsa? A incubadora temporária? A patrocinadora conveniente? Depois que elas foram embora, com promessas de visitarem novamente em breve para planejar a mudança, sentei-me no sofá da sala, completamente anestesiada. Como chegamos a esse ponto? Como permiti que minha própria filha, a quem dei tudo, me tratasse como uma estranha dispensável? Passei a noite inteira relembrando momentos de nossa vida. Isabela aprendendo a andar, segurando-se em minhas pernas. Isabela perdendo o primeiro dente e colocando-o embaixo do travesseiro, enquanto eu fingia ser a fada do dente. Isabela na formatura do ensino médio, com o sorriso mais brilhante do mundo quando chamaram seu nome. Onde estava aquela menina agora? Na manhã seguinte tomei minha decisão. Liguei para meu irmão Augusto, a única pessoa da família que sempre esteve ao meu lado. Preciso que você venha até aqui, disse com uma calma que não sentia. Tenho um assunto sério para discutir. Augusto chegou em menos de 1 hora. Sempre confiável, sempre presente. Contei-lhe tudo, sem omitir nenhum detalhe doloroso. Ele me ouviu em silêncio, seus olhos escurecendo de raiva conforme a história avançava. Ela não pode fazer isso com você, Berenice, ele disse finalmente. Depois de tudo que você sacrificou. Já fez, respondi, surpresa com minha própria frieza. Agora a questão é, o que vou fazer a respeito? Augusto me conhecia bem demais para oferecer consolos vazios ou conselhos pacificadores. Em vez disso, ele fez a única pergunta que importava. O que você precisa de mim? Foi nesse momento que comecei a elaborar meu plano. Não seria uma vingança impulsiva, movida pela raiva do momento. Seria meticulosa, calculada, digna de alguém que construiu um império do zero. Isabela e Carmen queriam jogar comigo? Mal sabiam elas que estavam desafiando uma mestra. Primeiro, disse a Augusto, preciso que contrate os melhores investigadores particulares do Rio. Quero saber tudo sobre Carmen Santos. De onde veio, como conheceu o pai de Felipe, quais seus negócios, cada centavo em suas contas bancárias, cada esqueleto em seu armário. Augusto assentiu, já fazendo anotações. Segundo, quero uma auditoria completa e discreta de todos os gastos de Isabela e Felipe nos últimos 2 anos. Cada compra, cada viagem,
cada investimento. E terceiro? Perguntou Augusto, conhecendo-me bem o suficiente para saber que haveria mais. Olhei pela janela para o mar azul do rio, tão calmo e, ao mesmo tempo, tão capaz de destruição quando provocado. Senti uma calma semelhante me invadindo. Terceiro, vou agir como se nada tivesse acontecido. Vou ser a mãe amorosa e generosa que eles esperam. Vou concordar com seus planos de mudança. Vou oferecer ajuda financeira. Vou abrir ainda mais as portas da minha vida e da minha empresa. Augusto franziu a testa, confuso. Isso não é exatamente o oposto do que deveríamos fazer? Sorri, sentindo-me mais forte do que havia me sentido em anos. O predador mais perigoso é aquele que faz a presa se sentir segura antes de atacar. Eles acham que já venceram, que sou apenas uma velha tola e sentimental que fará qualquer coisa para manter a filha por perto. Deixe que pensem assim. Enquanto isso, vamos descobrir exatamente quem é Carmen Santos e o que ela realmente quer de mim. Naquela mesma tarde, Augusto saiu para contratar os investigadores. Eu fiquei sozinha na mansão, planejando cada detalhe do que viria a seguir. A mulher que eles conheciam, a mãe abnegada, a sogra generosa, a empresária que compartilhava seus lucros sem questionar, havia morrido naquela varanda, com as palavras "verdadeira mãe". Em seu lugar, nascia alguém que eles jamais imaginariam enfrentar. Alguém que, como a madeira mais resistente, havia sido forjada pelo fogo das dificuldades. Alguém que não quebraria facilmente. Naquele dia, fiz uma promessa a mim mesma. Isabela e Carmen aprenderiam, da maneira mais dolorosa possível, que algumas traições têm um preço alto demais. E Felipe, bem, para ele eu reservava planos especiais que nem eu mesma compreendia completamente naquele momento. Enquanto o sol se punha sobre o Rio de Janeiro, comecei a sentir algo que não sentia havia muito tempo. O frio na barriga, a adrenalina, a emoção de um novo desafio. Era como nos primeiros dias da Monteiro Móveis, quando cada contrato era uma batalha, cada design uma revolução. Estava pronta para lutar novamente. E desta vez, não haveria espaço para piedade. Nas semanas seguintes, adotei uma estratégia que poucos compreenderiam. Comecei a agir exatamente como a mãe derrotada que eles esperavam que eu fosse. Quando Isabela me ligou para discutir os detalhes da mudança, convidei-a para um almoço no Fasano, seu restaurante favorito na Orla, onde cada refeição custava mais do que muitas famílias ganham em uma semana. "Estou tão feliz que vocês vão morar comigo", disse, forçando um sorriso enquanto observava minha filha devorar um prato de lagosta que eu havia pago. Pensei muito sobre isso, e acho que podemos transformar a ala leste inteira da mansão em um espaço privado para vocês três. Os olhos de Isabela brilharam com aquela ganância que eu havia testemunhado crescer através dos anos. 3 suítes completas? E o escritório para Felipe trabalhar em seus projetos? Claro, querida. E podemos reformar tudo ao gosto de vocês. Enquanto ela falava sobre cortinas francesas e banheiras de hidromassagem, eu a estudava como estudaria um projeto defeituoso. Onde foi que errei? Em que momento minha filha doce se transformou nesta mulher calculista diante de mim? Talvez a culpa fosse minha por ter dado demais, cobrado de menos. Talvez fosse a ausência de um pai. Ou talvez, apenas talvez, algumas pessoas simplesmente nascem com um vazio que nada pode preencher. E a Carmen? Continuei, mencionando aquele nome que agora causava um gosto amargo em minha boca. Ela tem preferências específicas para seu quarto? Isabela sorriu. Um sorriso tão parecido com o de Carmen que me causou arrepios. Ela adora tons pastéis e tem uma coleção de antiguidades que precisa ser acomodada adequadamente. Antiguidades? Que interessante. Não sabia que ela era colecionadora. Oh, sim. Peças de família muito valiosas. Algumas estão com ela há gerações. Anotei mentalmente. Investigar a origem dessas supostas antiguidades de família. Para alguém que precisava da casa de uma nova rica para morar, Carmen certamente cultivava uma imagem de nobreza decadente que não me convencia. Após o almoço, surpreendi Isabela com uma visita ao escritório da empresa. "Quero te mostrar uma coisa", disse casualmente. No caminho, liguei para Jurema, minha governanta de confiança há mais de 20 anos.
Prepare os documentos que conversamos. Instruí em código. Jurema era mais que uma funcionária. Era minha confidente. A única pessoa, além de Augusto, que conhecia meu plano. No escritório, abri o cofre e retirei uma pasta grossa. Como você e Felipe vão morar comigo agora, achei que seria o momento certo para atualizar alguns documentos. Isabela tentou, sem sucesso, disfarçar seu interesse súbito. Que documentos, mãe? Abri a pasta, revelando papéis com o timbre da Monteiro Móveis de Luxo. Estou transferindo 30% das ações da empresa para seu nome. E mais 10% para Felipe. Ela não conseguiu esconder o choque. 40%? Mas isso é uma fortuna? Completei, observando a ganância dançar em seus olhos. Sim, é. Vocês serão multimilionários instantaneamente. Claro, são ações sem direito a voto por enquanto. O controle administrativo continua comigo até que eu decida me aposentar. Isso é muito generoso, mãe. Ela gaguejou, já calculando mentalmente quanto aquilo valia. Somos família, respondi, segurando sua mão sobre a mesa. E família deve permanecer unida, não é? Naquela mesma noite, Isabela ligou para contar a novidade a Carmen. Eu sabia disso porque, dias antes, havia instruído o técnico de informática da empresa a instalar um sistema de segurança na mansão, que convenientemente incluía microfones em vários cômodos. Ético? Talvez não. Necessário? Absolutamente. Ela está praticamente entregando tudo de bandeja. Ouvi Isabela dizer, a voz eufórica. 40% das ações. Sabe o que isso significa? Se conseguirmos mais 11%, teremos controle majoritário. A voz de Carmen era mais contida, calculista. Não se empolga demais. Precisamos ir com calma. Se ela desconfiar, ela não vai. Está tão desesperada para me manter por perto que faria qualquer coisa. É patético, na verdade. Patético. A palavra ecoou em minha mente enquanto eu ouvia, sentada na escuridão do meu quarto. Meu amor de mãe, meus sacrifícios, tudo reduzido a patético. Respirei fundo. Não era hora para emoções. Era hora de estratégia. Os relatórios dos investigadores começaram a chegar uma semana depois. Augusto veio pessoalmente entregá-los, seu rosto uma máscara de indignação contida. Você precisa se sentar para ouvir isso, ele disse, servindo-nos doses generosas de uísque. Carmen Santos não era quem dizia ser. Seu sobrenome verdadeiro era Mendonça, de uma família sem qualquer distinção de Niterói. Seu primeiro casamento foi com um empresário do ramo têxtil que faliu misteriosamente após 2 anos de união. O segundo, com um político de segunda categoria que perdeu tudo em um escândalo de corrupção. O terceiro e atual, com o pai de Felipe, um homem 20 anos mais velho, dono de uma pequena construtora que, surpreendentemente, também começava a apresentar problemas financeiros. Ela é uma viúva negra financeira, concluiu Augusto. Entra na vida de homens com algum patrimônio e sai deixando ruínas. E quanto ao Felipe, ele sabe disso? Augusto consultou suas anotações. Felipe cresceu praticamente isolado. Estudou em internatos desde os 7 anos. Quando estava em casa, vivia sob controle absoluto da mãe. O pai é figura ausente, sempre trabalhando ou doente. Nosso psicólogo consultor sugere um caso clássico de manipulação parental. Senti uma pontada inesperada de compaixão por Felipe. Ele também era uma vítima, então? Um peão no jogo de sua mãe, assim como minha filha se tornara? Tem mais. Continuou Augusto hesitante. O escritório de arquitetura de Felipe não existe realmente. O endereço é uma sala comercial usada apenas para correspondência. O dinheiro que você investiu foi transferido quase integralmente para contas offshore controladas por Carmen. Tomei um gole longo de uísque, sentindo o líquido queimar minha garganta. E Isabela? Ela sabe disso? Difícil dizer. Os investigadores fotografaram vários encontros entre ela e Carmen sem a presença de Felipe. Muitos em lugares discretos, longe dos círculos sociais que frequentam normalmente. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Minha filha não era apenas uma vítima manipulada. Era cúmplice ativa. Tinha escolhido seu lado, e não era o meu. O que sabemos sobre as finanças deles? Perguntei, tentando manter a voz firme. Estão praticamente falidos.
O apartamento no Leblon que você deu está hipotecado até o limite. Tem dívidas em praticamente todas as lojas de luxo do Rio. Felipe não recebe salário há quase um ano. Vivem exclusivamente do dinheiro que você envia mensalmente e de pequenos empréstimos que conseguem com conhecidos. E ainda assim, mantém aquela fachada de riqueza e sofisticação, murmurei, mais para mim mesma do que para Augusto. Jantas caras, roupas de grife, viagens internacionais, típico de novos ricos que não sabem administrar dinheiro, observou Augusto. Sem ofensas. Sorri fracamente. Nenhuma ofensa tomada. Cresci pobre, lembra? Sei o valor do dinheiro. Passamos a noite inteira analisando os relatórios, montando um quadro completo da situação. O plano de Carmen era claro: usar Isabela para acessar minha fortuna, manipular Felipe como uma marionete para manter as aparências de uma família estruturada e, eventualmente, assumir o controle da Monteiro Móveis. E agora? Perguntou Augusto, quando o sol começava a nascer sobre o mar de Ipanema, visível da varanda da mansão. Agora, respondi, sentindo uma clareza que não experimentava há anos. Vamos dar a eles exatamente o que querem, mas com algumas modificações. Nas semanas seguintes, coloquei meu plano em ação. A primeira fase era simples: tornar-me indispensável para Felipe. O pobre rapaz estava tão desesperado por aprovação que bastou um pouco de atenção genuína para começar a quebrar o controle que Carmen exercia sobre ele. Convidei-o para almoços privados no escritório, onde discutíamos design e arquitetura. Para minha surpresa, descobri que Felipe era realmente talentoso. Tinha visão, criatividade e um entendimento instintivo de espaço e forma que não se aprende em escolas. Esse conceito é brilhante, comentei sinceramente, analisando um de seus desenhos para uma linha de mobiliário modular. Por que nunca o desenvolveu? Felipe encolheu os ombros, parecendo simultaneamente orgulhoso e envergonhado. Minha mãe, quer dizer, Carmen acha que projetos residenciais de alto padrão são mais lucrativos. Mobiliário é muito comum, segundo ela. Comum? Repeti, genuinamente ofendida. A Monteiro Móveis fatura mais de 200 milhões por ano. Isso é comum para ela? Vi algo mudar nos olhos dele. Um lampejo de rebeldia, rapidamente suprimido. Aquela era minha deixa. Sabe, Felipe, estou pensando em lançar uma nova linha premium no próximo ano. Algo verdadeiramente inovador. Esse seu conceito poderia ser o ponto de partida perfeito. Mesmo? A esperança em sua voz era quase dolorosa de ouvir. Absolutamente. Na verdade, estava pensando em criar um departamento de design experimental, liderado por você. Salário compatível com diretores de criação internacionais, equipe própria, orçamento para protótipos. O conflito em seu rosto era evidente. Pela primeira vez, ele estava vislumbrando uma possibilidade de realização profissional independente de sua mãe. Uma chance de provar seu valor por mérito próprio. Eu preciso pensar sobre isso, ele disse finalmente. Claro, respondi, guardando os desenhos em uma pasta. Sem pressão. Só acho um desperdício ver tanto talento sendo subutilizado. Naquela mesma tarde, como eu esperava, recebi uma ligação furiosa de Isabela. O que você pensa que está fazendo? Ela disparou, sem sequer me cumprimentar. Sobre o que, querida? Respondi com falsa inocência. Oferecendo um cargo para Felipe sem me consultar. Eu sou a diretora de marketing internacional, lembra? Qualquer nova linha deveria passar pelo meu departamento primeiro. Sorri para o telefone. Achei que você estaria feliz. Felipe finalmente teria um trabalho digno do talento dele. E vocês dois estariam juntos na empresa da família. Esse não é o ponto, ela gritou, perdendo completamente a compostura. Você está tentando manipulá-lo, afastá-lo de... Ela parou abruptamente, percebendo que havia dito demais. Afastá-lo de quem, Isabela? Pressionei suavemente. De você? Por que um emprego de prestígio aproximaria vocês, não? Ou está preocupada que eu o afaste de outra pessoa? Silêncio do outro lado da linha. Quase podia ouvir as engrenagens girando na mente dela, tentando encontrar uma saída. Só acho que deveríamos discutir essas coisas em família.
ela disse finalmente, voltando ao tom controlado. Inclusive, Carmen está ansiosa para conhecer melhor a empresa. Talvez pudéssemos fazer um jantar, só nós 4? Para alinhar as expectativas de todos? Que ideia maravilhosa! Respondi, sabendo exatamente o que Carmen planejava. Por que não fazemos aqui em casa na sexta-feira? Posso pedir ao chefe para preparar algo especial. O jantar foi exatamente como eu esperava. Uma dança cuidadosamente coreografada de falsidades. Carmen, elegante em um vestido que reconheci como sendo da última coleção de um estilista francês caríssimo, teceu elogios sobre a mansão, a empresa, minha incrível visão de negócios. Isabela, seguindo o roteiro, falava animadamente sobre projetos familiares e o futuro da Monteiro Móveis. Felipe permaneceu majoritariamente calado, lançando-me olhares furtivos quando achava que ninguém estava observando. Ele estava claramente dividido, atraído pela oportunidade profissional que eu oferecia, mas ainda preso às teias invisíveis que Carmen havia tecido ao longo de sua vida. Após o jantar, levei todos para a sala de estar, onde Jurema serviu licores em taças de cristal. Era hora do golpe calculado. Estive pensando, comecei casualmente. Já que vamos todos morar juntos, talvez seja o momento de formalizar algumas coisas. Carmen inclinou-se levemente para a frente, a máscara de indiferença escorregando por um instante. Tenho pensado em me aposentar, continuei. Não imediatamente, mas em breve. E gostaria de começar a preparar a sucessão na empresa. Mãe, Isabela praticamente saltou da poltrona. Você nunca mencionou aposentadoria antes. Tenho 67 anos, querida. É natural pensar no futuro. Virei-me para Carmen com um sorriso ensaiado. Como você sempre diz a Isabela, família é o mais importante, não é? Quero garantir que meu legado permaneça em boas mãos. Carmen assentiu lentamente, um sorriso calculista brincando em seus lábios. Família é, de fato, o bem mais precioso que temos. Por isso, continuei retirando um envelope da gaveta lateral. Preparei isto. Entreguei o envelope a Isabela, que o abriu ansiosamente. Dentro havia um contrato preliminar, transferindo gradualmente o controle acionário da Monteiro Móveis para ela e Felipe ao longo dos próximos 5 anos. 70% das ações? Ela ofegou, os olhos arregalados. E o controle administrativo completo após 2 anos? Com algumas condições, claro, esclareci, observando atentamente as reações. Vocês precisariam trabalhar efetivamente na empresa durante esse período. Felipe liderando o departamento de design, você mantendo seu cargo atual. E, claro, morariam aqui comigo como planejamos. Vi os olhares que Isabela e Carmen trocaram. Uma comunicação silenciosa, carregada de triunfo mal disfarçado. Elas acreditavam que haviam vencido, que a velha tola estava finalmente entregando tudo de bandeja. É muito generoso da sua parte, Berenice, disse Carmen, sua voz melíflua transbordando falsa emoção. Isabela sempre me falou sobre sua incrível generosidade. Somos família, respondi, erguendo minha taça em um brinde. E família cuida uns dos outros, não é mesmo? Felipe parecia desconfortável. Talvez o único que percebia a falsidade daquela cena. Ou talvez, apenas talvez, uma parte dele ainda possuísse consciência suficiente para reconhecer a crueldade do que estavam fazendo. Depois que eles foram embora, Augusto me ligou imediatamente. Como foi? Perguntou ansioso. Exatamente como esperávamos. Elas morderam a isca. E Felipe? Hesitei, lembrando a expressão conflituosa no rosto do rapaz. Ele está no limbo, dividido entre a lealdade à mãe e a possibilidade de finalmente fazer algo por mérito próprio. E isso complica nossos planos? Pelo contrário, respondi, sentindo uma pontada inesperada de... O quê? Compaixão? Interesse? Isso nos dá uma alavanca que não esperávamos. Nos dias seguintes, observei com satisfação sombria como Isabela e Carmen começaram a fazer planos cada vez mais elaborados. Visitavam a mansão quase diariamente, medindo cômodos, discutindo reformas, falando abertamente sobre as mudanças que fariam quando tivessem mais liberdade para redecorar. Também se tornaram mais descuidadas em suas conversas.
permitindo que eu coletasse evidências preciosas através do sistema de monitoramento. Felipe, por outro lado, começou a aparecer sozinho no escritório, trazendo portfólios, desenhos, maquetes. Ele florescia visivelmente sob meu interesse genuíno em seu trabalho. Durante essas reuniões, descobri um homem sensível e talentoso que havia sido sistematicamente sufocado pela própria mãe. Por que arquitetura? Perguntei-lhe durante um desses encontros. Ele sorriu, o primeiro sorriso verdadeiramente relaxado que vi em seu rosto. Porque é a única coisa que sempre foi minha. Carmen controlava tudo na minha vida. Amigos, roupas, até a comida que eu podia comer. Mas não conseguia controlar o que eu desenhava sozinho no meu quarto. Algo dentro de mim se agitou com aquela confissão. Reconheci nele o mesmo impulso criativo que me levou à marcenaria. Aquela necessidade de transformar matéria bruta em algo belo, de deixar uma marca tangível no mundo. Sabe, disse eu, mostrando-lhe meus próprios desenhos antigos, guardados cuidadosamente em uma pasta de couro. Comecei assim também, desenhando escondida depois que meu pai dormia, usando as sobras de lápis da marcenaria. Pela primeira vez, Felipe me olhou não como a sogra rica ou a empresária bem-sucedida, mas como uma igual, alguém que entendia verdadeiramente sua paixão. Naquela tarde, quando ele se despediu, nossas mãos se tocaram por um segundo a mais que o necessário. Um toque acidental que enviou um arrepio inesperado pela minha espinha. Afastei o pensamento imediatamente. Estava ficando louca? Ele era meu genro, marido da minha filha, e 30 e poucos anos mais jovem. Mas à noite, sozinha na minha cama, não consegui evitar de pensar. Quando foi a última vez que alguém realmente me viu? Não como Berenice Monteiro, a empresária de sucesso, ou como a mãe de Isabela, ou como a milionária que todos queriam agradar, mas como simplesmente Berenice, a mulher que ainda tinha sonhos, desejos, uma alma criativa. Sacudi a cabeça, afastando tais pensamentos. Não podia me dar ao luxo de distrações emocionais. Meu plano estava em andamento, cada peça se movendo precisamente como eu havia calculado. Em breve, Isabela e Carmen revelariam suas verdadeiras naturezas de forma tão explícita que nem mesmo elas poderiam negar. E quanto a Felipe? Bem, isso era uma complicação que eu não havia previsto. Uma variável nova na equação da minha vingança. O que eu ainda não sabia era como essa variável transformaria completamente o resultado final. O mês de março chegou com aquelas chuvas típicas do Rio de Janeiro. Intensas, dramáticas, transformando ruas em rios temporários. Eu sempre gostei desses temporais. Lembram-me da capacidade da natureza de lavar tudo, de recomeçar. Naquela manhã chuvosa, estava no escritório da empresa revisando projetos quando meu celular tocou. Era Augusto. Berenice, preciso te ver pessoalmente. Agora. Meu irmão nunca foi de dramatismos, então a urgência em sua voz me alarmou imediatamente. Aconteceu alguma coisa? Sim, mas não posso falar por telefone. Estou indo para a mansão. Encontre-me lá em 1 hora. Cancelei minhas reuniões da tarde e dirigi através da cidade inundada, a ansiedade crescendo a cada seminal. Quando cheguei, encontrei Augusto na biblioteca, acompanhado de um homem que não conhecia, magro, de cabelos grisalhos e olhar penetrante. Este é o Dr. Matheus Fontes, apresentou Augusto. Ele é geneticista forense. Olhei para os dois, confusa. Geneticista? Por que precisaríamos... Sente-se, Berenice, interrompeu Augusto, sua expressão mais séria do que jamais havia visto. O Dr. Matheus abriu uma pasta sobre a mesa. Dona Berenice, seu irmão me procurou para realizar um teste de DNA comparativo entre a senhora e Isabela Monteiro Santos. Senti meu coração falhar uma batida. Como assim? Isabela é minha filha. Augusto segurou minha mão. Os investigadores encontraram algo estranho nos registros hospitalares. O hospital onde Isabela nasceu teve um incêndio no arquivo pouco depois, e os registros originais foram perdidos. Achei suspeito e pedi uma investigação mais profunda. Conseguimos amostras de DNA de vocês duas, continuou o geneticista. Uma escova de cabelo da senhora, fornecida pelo seu irmão, e um copo usado por Isabela em um restaurante, coletado discretamente.
Isso é invasão de privacidade, protestei fracamente, embora soubesse que meus próprios métodos não eram exatamente éticos. Os resultados são conclusivos, disse o Dr. Mateus, ignorando minha objeção. Não há relação genética entre a senhora e Isabela Monteiro Santos. Vocês não compartilham DNA. Ela não é sua filha biológica. As palavras atingiram-me como um golpe físico. Não era possível. Eu carreguei Isabela por 9 meses. Senti seus chutes na minha barriga. Passei 22 horas em trabalho de parto. Vi-a nascer? Ou não? Memórias turvas daquele dia vieram à tona. O parto difícil. A hemorragia. Os médicos me sedando. Acordando horas depois, exausta, para conhecer minha filha já limpa e embrulhada em um cobertor rosa. Isso não faz sentido, murmurei, mais para mim mesma do que para eles. Tem mais, disse Augusto, trocando um olhar significativo com o geneticista. O Dr. Mateus pigarreou, visivelmente desconfortável. Também comparamos o DNA de Isabela com amostras de Carmen Santos e do pai de Felipe, coletadas de forma semelhante. Olhei para ele, subitamente compreendendo aonde aquilo levava. E? Isabela é filha biológica de Carmen Santos e do pai de Felipe. Isso é confirmado com 99,99% de certeza. O mundo pareceu desaparecer ao meu redor. Isabela não era minha filha, era filha de Carmen. Aquela mulher que chamava de verdadeira mãe era de fato sua mãe biológica. Como isso é possível? Sussurrei. Augusto deslizou outro documento sobre a mesa. Os investigadores encontraram isso nos arquivos de um cartório em Niterói. É uma certidão de nascimento original, antes da falsificação. Olhei para o papel amarelado. Lá estava. Isabela Mendonça, o sobrenome verdadeiro de Carmen. Nascida em 12 de março, mesmo dia que minha Isabela. Mãe, Carmen Mendonça. Pai, desconhecido. Mas então, quem é o pai? O Dr. Mateus limpou a garganta. Bem, não temos amostra de DNA do seu ex-marido para comparar. Mas considerando a idade da moça e os registros que encontramos, meu ex-marido, completei, sentindo um frio na espinha. Carmen e meu ex-marido tiveram uma filha. As peças começaram a se encaixar com uma clareza dolorosa. Meu ex-marido me traindo com Carmen. Uma gravidez inesperada. E então, meu bebê, sussurrei, uma dor antiga ressurgindo. Meu verdadeiro bebê nasceu morto, não foi? Augusto assentiu lentamente. É o que suspeitamos. Você teve complicações graves no parto. Enquanto estava sedada, eles substituíram seu bebê pelo de Carmen. Mas por quê? Por que Carmen entregaria a própria filha? Isso, disse Augusto, é onde a história fica ainda mais sombria. Ele abriu outro arquivo no laptop. Era uma reportagem antiga sobre um escândalo político envolvendo um senador poderoso. Nas entrelinhas da matéria, menções a uma amante jovem que teria sido afastada ao engravidar. Acreditamos que o verdadeiro pai de Isabela não é o pai de Felipe, mas sim este senador. Carmen era sua amante. Quando engravidou, ele a ameaçou. Ela precisava se livrar do bebê sem chamar atenção. E então descobriu que eu estava grávida, na mesma época. Concluí, a voz trêmula. Através do meu ex-marido. Exatamente. Quando seu bebê nasceu morto, a oportunidade perfeita surgiu. Seu ex-marido e Carmen conspiraram para substituir as crianças. Você ficou com a filha dela, acreditando ser sua. E ela ficou livre para continuar sua carreira. Levantei-me bruscamente, incapaz de continuar sentada. Caminhei até a janela, observando a chuva torrencial que agora castigava o jardim da mansão. 32 anos. Durante 32 anos, amei, criei e sacrifiquei tudo por uma criança que não era minha. Uma criança que agora me rejeitava para correr de volta aos braços de sua verdadeira mãe. Que ironia cruel do destino. E ela sabe? Perguntei finalmente. Isabela sabe disso? Não temos certeza, respondeu Augusto. Mas considerando a aproximação repentina entre as duas nos últimos anos, e o fato de Carmen ter permanecido por perto durante todo esse tempo, ela sabe, afirmei com certeza amarga, ou ao menos suspeita. É por isso que me chamou de mãe adotiva naquele jantar, lembra? Foi um teste para ver minha reação.
O silêncio pesou na biblioteca enquanto eu absorvia aquela revelação devastadora. Não apenas minha filha não era minha filha. Ela era fruto de uma conspiração que começou antes mesmo de seu nascimento. E agora, 3 décadas depois, o círculo se fechava com Carmen retomando o controle daquela que abandonou. "O que pretende fazer?" perguntou Augusto quando o geneticista se retirou. Voltei a sentar-me, subitamente exausta. Preciso pensar. Isso muda tudo. E, ao mesmo tempo, não muda nada. Como assim? Isabela não é minha filha biológica, mas fui eu quem a criou. Cada lágrima que enxuguei, cada febril que tratei, cada história que contei antes de dormir, isso foi real. O amor que senti por ela durante todos esses anos foi real. Augusto assentiu, compreensivo. Mas agora ela te traiu. Aliou-se a Carmen para tomar seu dinheiro, sua casa, sua empresa. Isso também é real. Respirei fundo, sentindo uma estranha calma me envolver. Sim, e agora tenho uma arma que elas jamais esperariam. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revirando antigas fotografias, observando o rosto de Isabela desde bebê até a mulher que se tornara. Como não percebi antes? Ela nunca se pareceu comigo ou com meu ex-marido. Sempre atribuí isso aos genes distantes da família. Mas a verdade estava ali, óbvia demais para ser vista. Seu sorriso era o mesmo de Carmen, seus gestos, seu andar. Na manhã seguinte, liguei para o Dr. Tarcísio, meu advogado há décadas. Preciso que venha urgentemente e traga documentos de adoção retroativa. Ele chegou 2 horas depois, confuso com meu pedido. Expliquei-lhe a situação em termos gerais, sem mencionar minhas suspeitas sobre a troca de bebês, apenas que descobri que Isabela não era minha filha biológica. Quero formalizar legalmente o que já é fato. Criei essa menina como minha filha. Se alguém questionar seu direito à herança ou ao nome Monteiro, quero documentação que a proteja. Dr. Tarcísio me olhou com aqueles olhos sábios que viram de tudo em décadas de advocacia. Isso tem a ver com seu plano contra ela, não é? O que Augusto me contou? Isso é um seguro, respondi, evitando seu olhar inquisitivo. Para todos nós. Ele suspirou, mas começou a preparar os documentos. Enquanto isso, outra parte do meu plano continuava em andamento. Felipe vinha quase diariamente ao escritório, cada vez mais entusiasmado com a possibilidade de finalmente usar seu talento. Trabalhávamos lado a lado no projeto da nova linha de mobiliário, que batizamos informalmente de Renascença. Por que esse nome? Ele perguntou certa tarde, enquanto ajustávamos o design de uma poltrona revolucionária. Porque representa um renascimento. Respondi simplesmente. Um retorno aos valores fundamentais do design, mas com visão contemporânea. Um novo começo. Nossos dedos se tocaram sobre a mesa de desenho, e novamente senti aquela corrente elétrica inexplicável. Desta vez, Felipe também pareceu senti-la, pois retirou a mão rapidamente, um rubor leve colorindo suas faces. "Berenice, Ele começou, então parou, claramente constrangido. "Sim? Nada. É só que trabalhar com você tem sido diferente de tudo que já experimentei. Você realmente vê o que estou tentando criar. Ninguém nunca valorizou seu talento pelo que é", completei suavemente. Ele assentiu, surpreso com minha compreensão. "Exatamente. Carmen sempre me disse que meus designs eram bonitos, mas impráticos. Isabela nem sequer olha para eles. Algumas pessoas não conseguem reconhecer beleza genuína quando a veem", comentei, pensando não apenas em designs, mas em almas. Felipe sorriu, aquele sorriso raro que transformava completamente seu rosto. Por um momento, vislumbrei o homem que ele poderia ter sido sem a influência tóxica de Carmen. Um homem livre, confiante, brilhante. "Tenho algo para te mostrar", ele disse repentinamente, retirando uma pasta escondida de sua mochila. Não mostrei para ninguém ainda, nem mesmo para Isabela. Abriu a pasta revelando desenhos extraordinários. Uma casa completa, do alicerce ao telhado, com cada móvel desenhado especificamente para o espaço. Era uma visão holística de arquitetura e design de interiores que raramente via, mesmo entre profissionais consagrados. "Felipe, isso é excepcional", murmurei, genuinamente impressionada.
É a casa que sempre sonhei construir, ele explicou, os olhos brilhando de entusiasmo. Não uma mansão ostentosa ou um monumento ao ego, mas um lar verdadeiro, onde cada elemento tem propósito e beleza. Examinei os desenhos detalhadamente. A casa era relativamente modesta em tamanho, mas perfeitamente proporcional. Amplos espaços para convivência, integração com a natureza, sustentabilidade em cada detalhe. Era o oposto da mansão no Joatinga. Não uma exibição de riqueza, mas uma celebração de vida bem vivida. Por que nunca construiu? Seu entusiasmo murchou visivelmente. Carmen disse que era um sonho infantil, que ninguém importante moraria numa casa assim. E Isabela concordou com ela. Concluí, conhecendo minha não-filha bem demais. Ele assentiu tristemente. Isabela disse que se um dia construíssemos uma casa, teria que ser algo que impressionasse as pessoas certas. Algo como esta mansão, completei, subitamente compreendendo por que ele sempre parecia desconfortável aqui. Naquela tarde, algo mudou entre nós. Não foram apenas desenhos que Felipe compartilhou comigo, mas um pedaço de sua alma que mantivera escondido do mundo. E eu, em retorno, mostrei-lhe uma compreensão que ele nunca havia recebido. Quando nos despedimos no estacionamento, houve um momento, breve, quase imperceptível, em que ambos hesitamos, como se quiséssemos dizer algo mais. Mas o momento passou, e ele entrou em seu carro, acenando timidamente antes de partir. Voltei para casa com a mente em turbilhão. A descoberta sobre Isabela havia transformado o cenário completamente. Meu plano inicial de vingança, baseado na traição de uma filha, agora precisava ser reconsiderado à luz desta nova realidade. Ela não era minha filha. Nunca foi. Era filha de Carmen, devolvida à sua progenitora pelo capricho do destino. E Felipe era outra complicação inesperada. Não apenas estava começando a vê-lo como uma vítima tanto quanto eu, mas também, não podia permitir-me aquele tipo de pensamento. Seria insanidade. Ele era 30 anos mais jovem. Era casado com a mulher que criei como filha. Era absurdo. Mas quando fecho os olhos, vejo seu sorriso, seu talento, sua alma aprisionada buscando liberdade. E algo dentro de mim, algo que acreditava morto há décadas, começava a despertar. Na manhã seguinte, recebi uma ligação inesperada de Jurema, minha governanta. Dona Berenice, aquela senhora, Dona Carmen, está aqui com a moça. Elas estão medindo os cômodos outra vez, mas tem algo estranho. Estão tirando fotos de suas joias, dos quadros. Até abriram o cofre do escritório. Congelei. O cofre? Como elas conseguiram abri-lo? A Isabela disse que a senhora havia dado a combinação a ela. Achei estranho, mas... Você fez bem em me ligar, Jurema. Não deixe que percebam sua suspeita. Continue observando e me mantenha informada. Então já começava. Nem sequer haviam se mudado oficialmente, e já estavam inventariando meus bens. Provavelmente planejando o que venderiam primeiro quando assumissem o controle. Ou talvez, mais sinistramente, fazendo uma lista do que desapareceria misteriosamente quando eu não estivesse mais presente. Liguei para Augusto imediatamente. Precisamos acelerar o plano. Elas estão ficando ousadas demais. O que sugere? É hora de preparar a armadilha final. Quero que agende uma reunião com todos os advogados e o conselho da empresa para a próxima semana. Vamos formalizar a transferência de ações para Isabela e Felipe. Você tem certeza? Uma vez feito, confie em mim, interrompi. É a única maneira de fazê-las mostrar suas verdadeiras cores. Naquele mesmo dia, convidei Isabela, Felipe e Carmen para jantar novamente. Anunciei a reunião do conselho e a formalização da transferência de ações. Como esperado, Isabela mal conseguia conter sua excitação. Carmen mantinha uma expressão serena, mas seus olhos brilhavam com triunfo antecipado. Felipe parecia dividido. Parte dele genuinamente entusiasmado com as possibilidades criativas que o cargo de diretor de design lhe proporcionaria. Parte desconfortável com toda a situação. Preciso fazer apenas um pedido, disse ao final do jantar. Gostaria que vocês três se mudassem para cá antes da reunião do conselho. Assim podemos apresentar uma frente unida para os demais diretores. Claro, mãe!
respondeu Isabela prontamente. Já estamos quase prontos para a mudança. Mãe, a palavra soava tão falsa agora. Queria gritar a verdade ali mesmo, confrontá-la com o conhecimento de que sabia que ela não era minha filha, que sabia sobre a conspiração, mas o momento ainda não era ideal. Precisava que todas as peças estivessem perfeitamente posicionadas. Quando eles saíram, subi para meu quarto e olhei longamente para o porta-retratos na mesa de cabeceira. Eu e Isabela no dia de sua formatura, ambas sorrindo para a câmera. Por 32 anos, amei aquela menina como se tivesse saído do meu ventre. Dei-lhe tudo: amor, educação, oportunidades, fortuna. E em retorno, recebi traição. O mais doloroso não era descobrir que ela não era minha filha biológica. Era perceber que, biológica ou não, ela havia escolhido Carmen. Havia escolhido a mulher que a abandonou ao nascer sobre a mulher que dedicou a vida inteira a ela. Naquela noite, chorei pela última vez por Isabela. Chorei pelo bebê que perdi há 3 décadas, o filho ou filha que nunca conheci. Chorei pela mãe que fui, pela mulher que me tornei, pelos anos dedicados a uma mentira. Pela manhã, quando o sol nasceu sobre o Rio de Janeiro, sequei as lágrimas e fortaleci minha resolução. O passado não podia ser mudado, mas o futuro ainda estava em minhas mãos. E eu garantiria que Carmen, Isabela e todos os envolvidos naquela conspiração recebessem exatamente o que mereciam. Quanto a Felipe, bem, seu lugar nesta história ainda estava sendo escrito, pelos seus próprios atos e escolhas. E talvez pelos sentimentos inesperados que cresciam dentro do meu coração supostamente endurecido. A semana que antecedeu a mudança de Isabela, Felipe e Carmen para minha mansão foi um verdadeiro teste para minha capacidade de atuação. Cada vez que Isabela me ligava para confirmar algum detalhe, cada vez que Carmen aparecia coincidentemente para supervisionar a decoração dos quartos, precisava sorrir e fingir que não sabia que elas planejavam me destruir. Que não sabia que Isabela era filha biológica de Carmen. Que não sabia que estava sendo manipulada desde o início. Enquanto isso, trabalhava incansavelmente nos bastidores. Augusto coordenava a equipe jurídica que preparava documentos cuidadosamente modificados, cláusulas em letras miúdas, condições especiais, armadilhas legais. Dr. Tarcísio, meu advogado, ficava cada vez mais impressionado com a elaboração do plano. Dona Berenice, ele comentou durante uma reunião privada, em 30 anos de advocacia, nunca vi nada tão meticulosamente arquitetado. Tem certeza de que quer seguir com isso? Mais certeza do que qualquer outra decisão que já tomei na vida, respondi, assinando a última pilha de documentos. E quanto ao rapaz, o Felipe? Pelos relatórios, ele parece mais vítima que vilão nessa história. Hesitei por um momento. Felipe. Seu nome agora provocava em mim sentimentos confusos que tentava, sem muito sucesso, ignorar. Felipe terá sua chance de escolher um lado, respondi finalmente. Diferente de Isabela e Carmen, ele ainda não mostrou quem realmente é. Na véspera da mudança, recebi Felipe no escritório para uma última reunião sobre a linha Renascença. Ele trouxe novos desenhos, ainda mais impressionantes que os anteriores. Enquanto os analisávamos lado a lado, notei como ele parecia diferente. Havia uma confiança em seus movimentos, um brilho em seus olhos que não existia quando o conheci. Você parece feliz, comentei, enquanto ajustávamos o desenho de uma mesa de centro com linhas inovadoras. Ele sorriu, aquele sorriso raro que iluminava seu rosto inteiro. É estranho dizer isso, mas estou, pela primeira vez em muito tempo. Mesmo com toda essa mudança, a transferência das ações, a nova casa, Felipe hesitou, seu sorriso vacilando. Na verdade, posso ser sincero com você? Sempre. Toda essa situação me deixa desconfortável. A forma como aconteceu, tão repentina, e as conversas entre Isabela e minha mãe. Que conversas? Perguntei, fingindo inocência. Ele se levantou, caminhando até a janela que dava vista para o centro do rio. Elas acham que não percebo, que sou ingênuo ou tolo, mas ouço coisas. Planos sobre o que farão quando você não estiver mais no comando. Meu coração acelerou. Então era isso.
Não apenas queriam meu dinheiro, minha empresa, minha casa, queriam me afastar. Permanentemente, precisava saber. E o que você acha desses planos? Perguntei cautelosamente. Felipe virou-se, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade que me surpreendeu. Acho desprezível, ele disse, a voz baixa, mas firme. Você me deu uma oportunidade que ninguém jamais ofereceu. Acreditou no meu talento quando minha própria família o menosprezava. E a forma como falam de você, como se fosse apenas um obstáculo a ser removido. Aproximei-me dele, tentando ignorar o impulso de tocar seu rosto. Por que está me contando isso, Felipe? É sua esposa e sua mãe que estamos discutindo. Ele deu um passo em minha direção, diminuindo o espaço entre nós. Porque alguém precisa estar do seu lado, Berenice. E percebi que quero ser essa pessoa. O momento que se seguiu pareceu suspenso no tempo. Nós dois, próximos demais para um sogra e genro, distantes demais para o que começávamos a sentir. Foi ele quem quebrou o encanto, afastando-se com um suspiro trêmulo. Desculpe, isso foi inapropriado. Felipe, chamei suavemente. Há coisas sobre esta situação que você não sabe. Coisas que mudariam completamente sua perspectiva. Que coisas? Hesitei. Era cedo demais para revelar todas as minhas cartas. Após a mudança de vocês. Depois da reunião do conselho. Prometo que contarei tudo. Ele assentiu, relutante. Quando nos despedimos, senti seu olhar nas minhas costas. Um olhar carregado de perguntas não feitas, de sentimentos não expressos. No dia seguinte, a mudança aconteceu. Isabela supervisionava pessoalmente cada detalhe, instruindo os carregadores sobre onde colocar cada peça de sua mobília cara. Carmen circulava pela mansão como se já fosse a dona, fazendo comentários sobre mudanças que faria quando tivesse tempo. Felipe mantinha-se quieto, ajudando com as caixas, lançando-me olhares furtivos quando achava que ninguém estava observando. Aquela primeira noite com todos sob o mesmo teto foi surreal. Jantamos na sala de jantar principal. Eu na cabeceira, como sempre. Carmen à minha direita, Isabela à esquerda, Felipe ao lado dela. Uma paródia perversa de família feliz. Um brinde, propôs Carmen, erguendo sua taça de cristal cheia de vinho caro que eu havia providenciado. A família reunida, finalmente. A família, repeti, observando Felipe sobre a borda da minha taça. Ele mal tocou no próprio vinho. Naquela noite, instalada em meu quarto, liguei discretamente o sistema de monitoramento. Como esperava, Isabela e Carmen reuniram-se no quarto desta última, assim que acharam que todos dormiam. Não podemos esperar 2 anos para assumir o controle administrativo, dizia Carmen, a voz baixa mas perfeitamente audível através dos microfones ocultos. Precisamos acelerar as coisas. Como? Ela é teimosa demais para simplesmente se aposentar, respondeu Isabela. Existem formas de convencer pessoas da idade dela a se afastarem. Problemas de saúde surgem tão facilmente nessa idade. Um arrepio percorreu minha espinha. Estava ouvindo minha própria sentença de morte sendo planejada pela mulher que criei como filha e pela mulher que roubou minha verdadeira criança. E quanto a Felipe? Perguntou Isabela. Ele anda estranho, distante. Passou a semana toda naquele escritório com ela. Felipe sempre foi fraco, descartou Carmen com desdém. Ele fará o que mandamos, como sempre fez. E se não fizer, bem, divórcios acontecem todos os dias. Desliguei o monitor, incapaz de ouvir mais. A frieza com que discutiam não apenas meu afastamento, mas também o descarte de Felipe, caso ele não cooperasse, confirmava tudo o que eu suspeitava. Não havia limites para a crueldade daquelas duas. Os dias seguintes foram um balé cuidadoso de aparências. Mantive-me cordial, solícita, aparentemente alheia aos olhares e sussurros trocados nas minhas costas. Felipe, por outro lado, tornava-se cada vez mais retraído, especialmente ao redor de Carmen. Uma tarde, encontrei-o sozinho na biblioteca, contemplando a chuva através das janelas altas. Está tudo bem? Perguntei, fechando a porta atrás de mim. Não, ele respondeu simplesmente. Nada está bem. Aproximei-me, mantendo uma distância respeitosa. A reunião do conselho é amanhã. Depois disso, tudo mudará.
Ele virou-se, seus olhos repletos de uma tristeza que me partiu o coração. Para melhor ou pior, depende do lado em que você estiver. Um silêncio carregado pairou entre nós. Foi Felipe quem o quebrou, com palavras que jamais esperaria ouvir. Eu sei que não sou o homem que você imaginaria para sua filha. Sou fraco, sempre fui. Deixei minha mãe controlar cada aspecto da minha vida. Deixei Isabela me afastar de tudo que realmente importava para mim. Mas nos últimos meses, trabalhando com você, sentindo seu respeito pelo meu trabalho, pela primeira vez me senti valioso. Você é valioso, Felipe. Respondi, emocionada com sua vulnerabilidade. Seu talento, sua sensibilidade, sua integridade são qualidades raras. Integridade? Ele riu amargamente. Estou traindo minha esposa e minha mãe apenas por estar tendo esta conversa com você. Às vezes, lealdade à mentira é a verdadeira traição. Respondi, aproximando-me mais. Algo mudou em seus olhos. Uma decisão sendo tomada. Um ponto de não retorno sendo cruzado. Há algo entre nós, não há? Ele perguntou quase em um sussurro. Algo que não deveria existir, mas existe. Não respondi com palavras. Não precisava. A corrente invisível que nos conectava desde aquelas primeiras reuniões estava ali, palpável como a tensão no ar antes de uma tempestade. Amanhã, prometi, tocando brevemente seu rosto. Depois da reunião, tudo fará sentido. Na manhã seguinte, o dia da reunião do conselho que mudaria nossas vidas para sempre, acordei com uma certeza cristalina. Depois de semanas fingindo fraqueza, estava pronta para mostrar minha verdadeira força. Vesti-me com cuidado especial. Um tailleur verde escuro que ressaltava minha postura. Joias discretas, mas valiosas. Cabelo impecavelmente arrumado. A imagem no espelho refletia não a mulher derrotada que Isabela e Carmen acreditavam ver, mas a empresária que construiu um império do zero. No café da manhã, Carmen comentou sobre minha aparência. Está especialmente elegante hoje, Berenice. Alguma ocasião especial além da reunião? Sorri, saboreando o momento. Digamos que é um dia para ser lembrado. A reunião do conselho estava marcada para as 14 horas. Ao meio-dia, recebemos a visita inesperada do Dr. Tarcísio. Precisamos revisar alguns detalhes dos documentos. Ele explicou, cumprimentando todos formalmente. Carmen e Isabela trocaram olhares irritados com a interrupção em seus preparativos. Felipe, porém, observava tudo com atenção renovada. Na verdade, intervim, seria bom revisarmos todos juntos. Afinal, é um grande passo para a empresa. Reunimo-nos na biblioteca. Dr. Tarcísio, com sua eficiência habitual, explicou os principais pontos do acordo de transferência de ações. A certo momento, interrompi educadamente. Doutor, creio que esqueceu de mencionar a cláusula especial do item 17. Carmen inclinou-se para a frente, subitamente alerta. Que cláusula especial? Dr. Tarcísio folheou os documentos com falsa confusão. Ah, sim. A cláusula estipula que qualquer tentativa de fraude, manipulação ou ações que prejudiquem a empresa ou sua fundadora resultará na anulação imediata da transferência e na exclusão permanente do beneficiário de qualquer participação futura. Isso é padrão em qualquer contrato corporativo, comentei casualmente. Tenho certeza que não será problema para nós, não é? Somos família, afinal. O rosto de Carmen endureceu quase imperceptivelmente. Isabela forçou um sorriso. Claro que não, mãe. É apenas uma formalidade. A palavra mãe em seus lábios agora me causava não dor, mas uma espécie de pena distante. Ela realmente acreditava que poderia continuar com aquela farsa. Chegamos à sede da empresa às 13h30. O conselho já estava reunido. Diretores, advogados, contadores, todos os pilares que sustentavam o Império Monteiro. Notei a presença discreta de jornalistas na antessala, cortesia de Augusto, que havia vazado a informação sobre uma grande mudança na liderança da empresa. A reunião começou pontualmente. Como presidente do conselho, fiz a abertura formal. Senhoras e senhores, estamos aqui para formalizar a transferência de 40% das ações da Monteiro Móveis de Luxo para minha filha, Isabela Monteiro Santos,
e seu marido, Felipe Santos. Também para anunciar meu planejamento sucessório, com eventual transferência do controle administrativo. Aplausos educados preencheram a sala. Isabela sorria triunfante. Carmen, sentada ao seu lado, mantinha uma expressão serena que não alcançava seus olhos calculistas. Felipe, ao meu lado, parecia tenso. Dr. Tarcísio apresentou os documentos oficiais. Enquanto ele falava, inclinei-me discretamente para Felipe e sussurrei: "Quando eu levantar, fique ao meu lado, não importa o que aconteça." Ele assentiu quase imperceptivelmente. Após a apresentação formal, era o momento dos discursos. Isabela levantou-se primeiro, falando sobre honrar o legado da família e respeitar as tradições que tornaram a Monteiro Móveis um símbolo de excelência. Cada palavra soava falsa aos meus ouvidos, mas o conselho aplaudia, alheio à verdade. Finalmente, chegou minha vez. Levantei-me lentamente, sentindo o peso do momento. Felipe, como combinado, levantou-se comigo, postando-se ao meu lado. Vi a confusão momentânea no rosto de Isabela. "Senhoras e senhores", comecei, minha voz firme preenchendo a sala. Há 45 anos comecei a Monteiro Móveis com nada além de talento e determinação. Transformei uma pequena marcenaria em um império que orgulharia meu pai, o homem que me ensinou tudo sobre madeira e sobre honestidade. Hoje deveria ser o dia em que passo parte desse legado para a próxima geração. Deveria ser um dia de celebração familiar. Fiz uma pausa, olhando diretamente para Isabela e Carmen. No entanto, descobri recentemente que fui vítima de uma conspiração elaborada para roubar não apenas minha empresa, mas também minha vida. Murmúrios confusos preencheram a sala. Isabela empalideceu visivelmente. "Mãe, do que você está falando?" Ela tentou, mas ergui a mão, silenciando-a. "Não me chame de mãe, Isabela. Ambas sabemos a verdade agora." Com um gesto, indiquei a Augusto, que acionou um projetor. Na tela grande atrás de mim, surgiu a imagem da certidão de nascimento original de Isabela, seguida pelos resultados dos testes de DNA. Isabela não é minha filha biológica. Ela é filha de Carmen Mendonça, agora conhecida como Carmen Santos, e possivelmente de meu ex-marido. Quando meu verdadeiro bebê nasceu morto, eles substituíram pela filha de Carmen, uma criança que ela não queria na época, mas que agora, conveniente, pretende usar para acessar minha fortuna. O choque na sala era palpável. Carmen levantou-se bruscamente. "Isso é absurdo! Um delírio de uma mulher idosa desesperada para manter o controle." Sorri calmamente. "É mesmo? Então, como explica os resultados de DNA? Ou isto..." Augusto avançou para o próximo slide. Gravações de áudio das conversas entre Carmen e Isabela, planejando meu afastamento, discutindo como assumiriam o controle total após minha indisposição. "Ou talvez queira explicar isto." Continuei, enquanto novos documentos apareciam na tela. Extratos bancários mostrando o desvio do dinheiro que investi no suposto escritório de Felipe. Transferências para contas offshore controladas por Carmen. Fraude corporativa, conspiração, tentativa de manipulação do conselho. Isso sem mencionar os planos mais pessoais para mim. O silêncio era sepulcral. Isabela parecia prestes a desmaiar. Carmen mantinha-se rígida, os olhos frios calculando saídas que não existiam mais. O conselho naturalmente receberá cópias de toda essa documentação, assim como a polícia e a imprensa, que gentilmente nos aguardam lá fora. Virei-me para Felipe, que permanecia ao meu lado, pálido, mas firme. Felipe não tinha conhecimento dessa conspiração. De fato, ele próprio era uma vítima da manipulação de Carmen durante toda a sua vida. E, como prova de boa-fé, apresentou voluntariamente evidências adicionais que ajudaram a desvendar este esquema. Os olhos de Isabela se arregalaram em choque ao olhar para o marido. "Felipe, você nos traiu?" Foi ele quem respondeu, a voz surpreendentemente forte. "Não, Isabela. Você e sua mãe me traíram. Traíram Berenice. Traíram tudo que era bom e honesto para satisfazer uma ganância sem limites." Carmen deu um passo à frente, a máscara de civilidade completamente abandonada. "Seu fraco patético! Depois de tudo o que fiz por você. O que você fez por ele, Carmen?" Intervim, a voz gélida.
Sufocou seu talento? Destroçou sua autoconfiança? Usou-o como peão em seus esquemas? Voltei-me para o conselho, que assistia à cena em choque. Como fundadora e presidente, estou oficialmente anulando qualquer transferência de ações para Isabela Monteiro Santos. Estou também solicitando investigação criminal contra Carmen Santos por fraude e conspiração. Quanto a Felipe Santos, fiz uma pausa, olhando-o nos olhos. Felipe apresentou hoje seu pedido de divórcio, que será processado imediatamente. Após sua conclusão, tenho o prazer de anunciar que ele assumirá o cargo de diretor de design e inovação da Monteiro Móveis, com participação minoritária na empresa, baseada exclusivamente em seu extraordinário talento e visão. Isabela avançou em minha direção, o rosto contorcido de fúria. Você não pode fazer isso. Eu sou sua filha. Você me criou. Sim, criei. Amei-a como minha própria filha por 32 anos. E, em retorno, você planejou me destruir. As escolhas têm consequências, Isabela. Você escolheu Carmen. Agora viva com isso. A segurança foi chamada. Carmen e Isabela, protestando furiosamente, foram escoltadas para fora da sala, passando pelos jornalistas que já capturavam cada momento do escândalo que dominaria as manchetes na manhã seguinte. Após a tempestade, veio a calmaria. O conselho, embora chocado, apoiou unanimemente minhas decisões. A reputação de Carmen e Isabela estava destruída. Minha advogada já preparava ações por fraude, tentativa de extorsão e outros crimes. Ao final daquele dia extraordinário, Felipe e eu permanecemos na sala de reuniões vazia, exaustos emocionalmente, mas de alguma forma, libertos. O que acontece agora? Ele perguntou finalmente. Agora começamos de novo. Respondi. Você, livre do controle de Carmen. Eu, livre da traição de Isabela. A empresa, livre de conspirações. E nós? Ele perguntou. A pergunta carregada de possibilidades não expressas. Sorri, sentindo-me mais leve do que em décadas. Isso depende de nós, não é? Temos tempo agora. Tempo para descobrir o que realmente queremos. Tempo para construir algo genuíno. 6 meses depois, a Monteiro Móveis lançou a linha Renascença, criada em parceria entre a fundadora experiente e o jovem diretor de design. Foi um sucesso estrondoso, aclamada como revolucionária no setor. E na noite de lançamento, para choque da sociedade carioca, anunciamos não apenas nossa parceria profissional, mas também nosso relacionamento pessoal. Felipe, finalmente livre de seu casamento tóxico, e eu, finalmente livre do fardo de uma filha que nunca foi realmente minha, encontramos um no outro algo que nenhum de nós esperava. Uma segunda chance. Carmen e Isabela. Ouvi dizer que trabalhavam como vendedoras em uma loja de departamentos no subúrbio. Seu status social completamente arruinado, sua conspiração exposta em cada detalhe sórdido. Quanto a mim, aos 68 anos, descobri que a vida pode surpreender de maneiras que jamais imaginamos. Que a vingança mais doce não é destruir quem nos feriu, mas reconstruir-se mais forte, mais feliz e mais plena do que eles jamais acreditaram ser possível. E se as pessoas falavam sobre a diferença de idade entre mim e Felipe? Bem, deixe que falem. Afinal, construí um império sendo subestimada. Agora, construiria uma vida sendo julgada. E, sinceramente, nunca me importei menos com a opinião alheia do que agora, enquanto desenho, ao lado de Felipe, não apenas móveis extraordinários, mas um futuro que nenhum de nós ousou sonhar. E assim, meus queridos, chego ao fim desta história que transformou completamente minha vida aos 67 anos. Uma história de traição, descobertas dolorosas, vingança calculada e, surpreendentemente, um novo começo que nunca imaginei possível na minha idade. Quando comprei aquela mansão no condomínio Joatinga, jamais poderia prever a tempestade que se formava no horizonte. A ingratidão de Isabela me cortou como uma faca, especialmente aquelas palavras: "Vou trazer minha verdadeira mãe para morar aqui com você." Verdadeira mãe. Como se todos os meus sacrifícios, todas as noites em claro, todo o amor incondicional que dediquei a ela por mais de 3 décadas,
pudessem ser descartados tão facilmente. Mas sabem o que descobri? Que às vezes a vida nos apresenta perdas dolorosas, justamente para abrir espaço para ganhos inesperados. A revelação de que Isabela não era minha filha biológica, que era, na verdade, filha da própria Carmen, abandonada ao nascer e agora reclamada quando havia uma fortuna em jogo, foi devastadora. Perdi não apenas a filha que criei, mas também a memória do bebê que nunca cheguei a conhecer, trocado no hospital naquele dia distante. No entanto, essa descoberta também me libertou. Libertou-me da culpa que sentia por não conseguir reconectar com Isabela. Libertou-me para enxergar com clareza a conspiração que se formava ao meu redor, com Carmen manipulando não apenas a filha biológica, mas também o próprio filho, meu então genro Felipe. Quem diria que naquele homem tímido e inseguro eu encontraria não apenas um aliado na minha vingança, mas também um companheiro para uma nova fase da vida? Alguém que, como eu, conhecia a dor de ser usado e manipulado. Alguém que, como eu, tinha talento e paixão pela criação. Alguém que, diferente de todos os outros, via em mim não apenas a empresária bem-sucedida ou a fonte de riqueza, mas a mulher, a criadora, a alma por trás de cada design. A vida tem dessas ironias, não é mesmo? Dediquei minha existência a construir um império para uma filha que não era minha e que planejava me destruir. E quando finalmente decidi lutar por mim mesma, encontrei não apenas justiça, mas também amor. Aquela reunião do conselho. Como saboreio a memória da expressão de Carmen e Isabela quando projetei as provas da conspiração delas. Quando revelei que sabia sobre a troca de bebês, sobre os desvios financeiros, sobre os planos para me afastar permanentemente. A casa de cartas que construíram desmoronou em minutos. Muitos me perguntam se não sinto remorso, se não sinto falta de Isabela, apesar de tudo. A verdade? Claro que sinto. Não se ama alguém por 32 anos e simplesmente apaga esse sentimento. Mas aprendi que amor próprio também é importante, que não podemos permitir que aqueles que amamos nos destruam, mesmo que isso signifique deixá-los ir. Hoje, com a linha Renascença batendo recordes de vendas, com Felipe ao meu lado, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, sinto que realmente renasci. Aos 68 anos, quando muitos pensam em se recolher, encontrei uma nova primavera. E se os olhares desaprovadores e os comentários maldosos sobre nossa diferença de idade nos incomodam? Nem um pouco. Quando se sobrevive à pobreza, à traição, à conspiração familiar, alguns fofoqueiros da alta sociedade são o menor dos problemas. Carmen e Isabela perderam tudo: status, dinheiro, respeito. Às vezes as vejo de longe, trabalhando em lojas de departamento, sombras pálidas das mulheres elegantes e arrogantes que planejavam tomar meu lugar. Não sinto prazer nisso, honestamente. Sinto apenas a certeza de que a justiça, por mais lenta que seja, eventualmente chega. E quanto a Felipe e eu? Bem, estamos construindo algo novo. Não apenas uma linha de móveis revolucionária, mas um relacionamento baseado em respeito mútuo, admiração profissional e, sim, um amor que nenhum de nós esperava encontrar nestas circunstâncias. Recentemente, ele me mostrou novamente os desenhos daquela casa dos sonhos, aquela que Carmen ridicularizou como comum demais, e decidimos construí-la. Não porque precisamos, já temos a mansão no Joatinga, mas porque representa nosso futuro compartilhado. Um espaço criado com amor, para o amor. Esta história, meus queridos, é sobre perda e recomeço, sobre traição e redenção, sobre como, mesmo aos 67 anos, podemos dar a volta por cima quando todos esperam que aceitemos calados o papel de vítimas. Se você está passando por algo semelhante, talvez não uma conspiração familiar digna de novela, mas qualquer situação onde se sente usado, desrespeitado ou traído, lembre-se, nunca é tarde para se valorizar. Nunca é tarde para dizer, não, isto não é aceitável. Nunca é tarde para exigir o respeito que merece. Agora, meus queridos ouvintes do canal Vovó Lembrou, preciso do apoio de vocês. Compartilhar esta história não foi fácil. Reviver cada momento doloroso, cada descoberta chocante, cada vitória subsequente.
mas faço isso porque sei que muitos de vocês passam por situações semelhantes e precisam saber que não estão sozinhos, que é possível recomeçar, não importa a idade. Se esta história tocou seu coração, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal Vovó Lembrou e, principalmente, comente abaixo. Quero saber o que você pensa. Você enfrentou traições familiares? Descobriu segredos chocantes? Encontrou amor onde menos esperava? Cada comentário me ajuda a continuar compartilhando estas histórias de vida real. E se puder, ajude nosso canal com o Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter o canal funcionando e trazendo histórias emocionantes como esta diariamente. Produzir estes vídeos requer tempo, pesquisa, edição, todo um trabalho nos bastidores que só é possível graças ao apoio de pessoas como você. Cada contribuição, por menor que seja, faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. Visitem também nossos outros vídeos. Temos histórias de superação, histórias de família, histórias de segundas chances que vão inspirar, emocionar e, quem sabe, ajudar você a encontrar coragem para enfrentar seus próprios desafios. Eu sou Berenice Monteiro e até o próximo vídeo aqui no Vovó Lembrou. Lembrem-se, o respeito e o amor próprio não têm idade. E às vezes, quando achamos que chegamos ao fim da estrada, descobrimos que é apenas o começo de uma jornada ainda mais extraordinária. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Vejo vocês nos comentários e no próximo vídeo.